noite maravilhosa em que eu estarei falando para vocês sobre um assunto que faz parte do cotidiano de um cabeleireiro dentro do salão de beleza. Então, se você é colorista, se você é cabeleireiro, auxiliar de cabeleireiro, aquele cabeleireiro que é recém-formado, que tem muitas dúvidas, que ainda se sente meio perdido, fica com receio de realizar alguns procedimentos nos cabelos das clientes, se sente inseguro, às vezes a gente se julga até incapaz de estar ali executando realmente alguns procedimentos químicos nos cabelos da mulherada. Então, se você faz parte desse time, ou talvez você ainda nem faça parte desse time, mas você é aquela pessoa que adora tudo que está sendo falado nessa nossa maratona relacionado à colorimetria capilar, ou relacionado aí, não só a criação de cor, construção de cor, mas a todo esse universo da beleza. Então fica aqui comigo, porque de repente, às vezes até o final da nossa live, você não vai só estar apenas aprendendo algo novo relacionado à colorimetria, relacionado a todo esse universo da beleza e cabelo, bem como também pode até de repente se decidir por escolher uma profissão e seguir essa carreira que é tão maravilhosa, né? Então sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, Renata Goulart, eu sou cabeleireira, colorista e atuo como educadora na formação de profissionais em colorimetria. E é por essa razão que hoje nós vamos falar sobre uma das grandes dificuldades que você, profissional da beleza, tem no seu dia a dia no salão. É aquela questão seguinte, nós sabemos que a grande maioria das clientes que chegam para nós no salão de beleza atualmente, no dia a dia, uma rotina de salão, são cabelos, são clientes que estão com cabelo multiprocessados. O que vem a ser esse cabelo multiprocessado? São aqueles cabelos que já possuem diferentes procedimentos químicos, ou talvez até o mesmo tipo de procedimento, mas que foi repetido muitas vezes, e esse fio de cabelo passou a se tornar um fio muito enfraquecido, desgastado, saturado, com uma alta porosidade, com uma perda de elasticidade muito grande, aquele cabelo que não está em condições de saúde, ou seja, não está saudável o suficiente para que nós, enquanto profissionais da beleza, coloristas, cabeleireiros, para que nós possamos vir a realizar um novo procedimento de cor nesse cabelo. E é o que ela mais quer. Geralmente esse perfil de cliente que já chega aí no salão com aquele cabelo todo danificado, saturado, é exatamente esse tipo, esse perfil de cliente que te pede aquela cor, o desejo dela é sempre chegar naquela cor assim, que o cabelo precisava ter saúde para você processar. Você até poderia estar ali prometendo a ela que você realmente iria conseguir efetuar um procedimento químico e deixar esse cabelo da cor que ela deseja, do sonho dela. Ela deseja o quê? Aquele cabelo hollywoodiano, das atrizes de seriados, de filmes, as atrizes das telenovelas, é isso que elas querem, aquele cabelo de capa de revista, não é verdade? Só que nós temos que ter o quê? Uma matéria-prima saudável. Se você não tem um cabelo que está saudável, isso vai te trazer limitações, isso vai se tornar um grande problema para que você possa realmente chegar para ele e falar, olha, tudo bem, ok, eu já entendi o que você deseja, eu sei o que você pretende, o que você quer, e eu vou fazer isso para você. É praticamente impossível, porque nós somos o quê? Coloristas, cabeleireiros, e não somos o quê? O cara que faz o milagre, não é verdade? Então, existem, ainda mais que nós sabemos que exatamente esse perfil de cliente, que tem essa característica de cabelo mais danificado, é exatamente essa cliente que não faz manutenção em casa, que não usa produtos de qualidade com alta tecnologia para tratar essa fibra capilar, fazendo uma manutenção em casa, fortalecendo essa fibra para depois você vir a realizar um procedimento químico. Então, atualmente, eu posso dizer que é imprescindível, tá? Na atual realidade nossa, que nós não, enquanto empreendedores, que nós não tenhamos, que correr o risco de perder novos clientes. Aí, de repente, você fala assim, mas espera lá. Então, significa que você quer que, mesmo que esse cabelo não tenha condições de receber um procedimento químico, para uma nova cor, para a criação e construção de uma nova cor, ainda assim eu tenho que ir lá e fazer? Muita calma nessa hora, eu gosto de explicar tudo muito detalhadamente. Então fica aqui comigo até o final, que eu vou deixar bem claro os pingos em cima dos is, ok? Então veja só,
Na atual conjuntura, o que nós, enquanto empreendedores, temos que ter consciência é que nos dias de hoje não dá mais para você perder clientes. Ainda lembrando que maior parte dessa clientela que chega nos salões tem esse perfil de cabelo danificado, saturado, multiprocessado. Então, nós temos o quê? Que além de não perder novas clientes, também nós temos que nos esforçar enquanto empreendedores para manter e segurar, aquela sua cliente que já está fiel, aquela clientela que você fidelizou, tá? E que já foi conquistada. Mas então, de que maneira é que você vai, se comportar mediante uma situação como essa, tá? Então hoje nós vamos falar na nossa live, nessa nossa aula, sobre como preparar esse cabelo para que a longo prazo, ou talvez a curto ou até a médio prazo, você realmente tenha condições de processar esse cabelo quimicamente para receber uma nova cor. Tenha condições de fidelizar essa cliente, tenha condições de fazer com que essa cliente se sinta segura, de estar em suas mãos. E tudo isso exige assim, um pouco mais, de conhecimento, exige um processo, tá? Então, e como é que a gente faz isso, tá? Primeira coisa, quando o cliente chega no seu salão, a hora que você vai realizar aquele seu primeiro diagnóstico, durante aquele bate-papo, aquela primeira abordagem, você já está fazendo seu rastreamento. Lembra daquele rastreamento que eu sempre falo nas nossas aulas? Exatamente. É imprescindível que no momento que você já está ali fazendo aquele rastreamento, no bate-papo que você está com ela, você vai tocando o cabelo, vai sentindo tudo que tem ali. Se ele é áspero, se a elasticidade está boa, se ele está poroso, se ele está ressecado, como é que está aquele couro cabeludo. Faça a sua anamnese de forma criteriosa. Esse é o primeiro passo. A partir daí, o segundo passo, tá? É você observar se realmente esse fio de cabelo está apto a receber um novo procedimento químico, logo hoje aqui na cadeira, ou se o mais aconselhável é que você não realize o procedimento hoje, mas aí você vai ter que provar para ela. Porque nem sempre essa cliente ela tem noção de que esse fio de cabelo não está apto, que ele não está saudável o suficiente. Afinal de contas, é ela que passa a maior parte do tempo tocando, manuseando essas melenas. Então ela sabe pelo movimento do cabelo, se esse cabelo está muito danificado, se está legal, se não está, e assim por diante. Mas ela não entende, ela não tem essa noção mais aprofundada que você, colorista, você, cabeleireiro, auxiliar de cabeleireiro, tem. Bater os olhos e sentir até pelo toque, com aquele bate-papo durante essa anamnese, se esse cabelo está ou não apto, e caso ele não esteja apto, qual é o próximo passo? O que você deve fazer? Ela não tem noção. Ela acha até que meu cabelo precisa de hidratação. E para ela, hidratação é qualquer creme. Vamos dizer creme até, porque é assim que a cliente fala. Ela não fala, às vezes, nem condicionador. Ela não fala máscara. Às vezes a cliente trata, esse tipo de produto como qualquer um cremezinho, um creme de hidratação. Não é assim que a cliente fala para você? É claro, porque não é, peculiar a ela esse tipo de situação. Não é ela que tem que ter essas informações aqui, na ponta da língua. Somos nós. Então veja só, tá? Então, enquanto empreendedores, é o que eu acabei de falar, nós não podemos e nem estamos, na realidade, tendo o direito de perder novos clientes, porque financeiramente você precisa do dinheiro do serviço dessa cliente, mas ao mesmo tempo você tem que ser um profissional coerente, seguro. Não significa que é porque você tem, enquanto empreendedor, uma visão do tipo, eu tenho boletos a pagar, o aluguel do salão a pagar, a equipe, o salário da equipe a pagar, o contador, o isso ou aquilo, que você vai lá e vai simplesmente realizar um procedimento químico, porque a comissão daquele serviço vai te dar, um faturamento maior, e colocar todo um cabelo a perder e perder uma cliente. Então, você tem que ter um raciocínio da seguinte forma: é muito melhor eu argumentar com essa minha cliente. Mas para que eu possa argumentar com ela, antes é necessário que eu realize o quê? Mecha teste. Eu vivo falando isso aqui para vocês. A mecha teste é o primeiro passo e que se faz essencial, tá? Essencial para que nós, enquanto profissionais da beleza, tenhamos segurança de direcionamento. Para onde eu vou, esse cabelo realmente suporta, ele tem condições de saúde para resistir esse novo procedimento químico. Olha, não, ele tem só até essa parte daqui para baixo, se eu falar para a cliente fazer um corte já vai resolver o problema. Não, aqui não, ele não resiste nada, ele está inteiro comprometido. Então nós precisamos, ter argumentos. Aí sim,
mediante esse serviço de realizar essa mecha teste, é que de fato nós iremos, né, nos certificar do que nós temos ali em mãos, que caminho seguir. E aí que nós vamos ter um embasamento, ou seja, argumentos, né, para ter até inclusive aquela atitude mais persuasiva. E quando eu falo persuasiva, não significa que é para você enganar a sua cliente. Pelo contrário, né, quando nós tentamos ser mais, né, agir com persuasão sobre as nossas clientes, significa que você também tem que ser coerente, íntegro, honesto, transparente. Então você vai chegar para ela e vai provar pela sua mecha teste que aquele cabelo, infelizmente, não está saudável o suficiente para suportar esse novo procedimento químico. Porém, né, existem as suas orientações. E aí é exatamente aí que você vai se respaldar. Você vai orientá-la, vai dizer para ela que você prefere ser honesto com ela, prefere tratar dessa situação de maneira mais, né, idônea, transparente, com coerência, e você vai explicar, olha, seu cabelo não está saudável por hora. Mas eu tenho, né, que te conscientizar de que mesmo que você saia daqui hoje e eu fale para você, olha, eu não vou realizar esse procedimento no seu cabelo, amanhã, se você sair e for procurar um outro profissional, e muito provavelmente ele vai realizar o procedimento que você deseja, saiba que o seu cabelo não vai resistir, porque não existe um milagre. O que eu te proponho, aí você entra com as suas orientações, né? Você diga que você também não quer se comprometer, né, de danificar mais o fio de cabelo dela. Explica que conforme o tipo de dano, você vai colocar o cabelo dela em risco, tá? E você não pretende colocar o cabelo dela em risco. E quando você falar em risco, deixe bem claro que pode vir a acontecer um dano irreversível, tal como um corte químico. E se isso vier a acontecer, ela não poderá te responsabilizar, desde que você diga antes, oriente, porque sabemos que perante a lei nós somos sim os responsáveis por isso, então nós não podemos proceder, ok? Então, de que forma você vai tratar, tá? Então você vai orientar que o ideal seria que existem meios. Ela não quer ter um cabelo de revista, de capa de revista, e você pode dar isso a ela. Você tem que deixar claro que você pode oferecer isso a ela. Porém, é necessário que você, né, tenha ali um tratamento prévio, que você prepare esse cabelo para depois receber esse procedimento. E daí, de repente, você vai falar, imagina essa minha cliente, aquele perfil de cliente que já está com o cabelo todo danificado, justamente porque ela não tem o hábito de tratar os fios em casa. Ela não gosta de... Olha, ela não usa shampoos com boa tecnologia, com tratamentos específicos para aquele procedimento que ela faz, a fim de tratar essa fibra capilar. E aí tem um detalhe, existem dois perfis de cliente, na verdade três, tá? Mas o terceiro eu posso dizer para você que ele praticamente não se encaixa muito na nossa vida real, tá? Um dos perfis é aquela cliente que não trata os cabelos porque, infelizmente, ela não tem, condição financeira para custear todo o tratamento que o cabelo exige, principalmente um cabelo louro, um cabelo mechado. É por essa razão que alguns profissionais até costumam brincar que poucas podem ser louras, né? Somente aquelas que já nasceram louras ou aquelas que têm muita condição financeira para manter esse cabelo, porque as demais vão estar com o cabelo louro, mas vão estar sempre com a raiz por fazer, vão estar sempre com o cabelo mais danificado, que não suporta o procedimento químico e que ela não tem condição de fazer a manutenção. Mas o outro perfil é aquela cliente que não faz porque ela não tem tempo. Sabe aquela cliente que é totalmente workaholic, que ela é mãe, ela trabalha, ela tem lá uma ONG que ela colabora e ela ajuda, ela não para. Ela é muito dinâmica e ela esquece de cuidar dela mesma. E isso acaba se tornando, na realidade, fica sempre em segundo plano, tá? Cuidar dos cabelos, imagina que besteira, isso é bobagem, isso é supérfluo, eu faço um rabinho e tá tudo certo. Para ela o importante é o que está aqui e aqui, não o que está aqui fora, né? Mas infelizmente hoje a gente sabe que a aparência conta muito, inclusive às vezes na hora de buscar um novo emprego. Então, na realidade, e o terceiro seria aquela cliente, né, que eu falei até que nem se encaixa tanto na nossa atualidade, porque as mulheres hoje em dia estão mais vaidosas, né? Seria aquela mulher que ela não gosta mesmo, né? Ela não tem muita paciência de ficar em salão de beleza se cuidando, ela acha que tudo isso é uma futilidade, então ela não cuida. Mas, por sua vez, esse perfil de cliente também não é de ficar fazendo muitos procedimentos químicos. Então, geralmente, ela não se encaixa tanto nesse perfil de cabelo multiprocessado, tá? Bom, então, né, dê a essa cliente, né, o caminho, dê a ela o meio, explique a ela por meios, né, desses argumentos de persuasão e faça com que ela se sinta seguro em suas mãos. Demonstre para ela que você sabe o que você está dizendo. Demonstre a ela que você vai entregar aquela cor que ela deseja, porém
porém você vai entregar mediante o quê? Um prévio tratamento. E que você vai preparar esse cabelo para que primeiro ele seja saudável e apto a receber esse procedimento químico. E aí depois de tudo isso é que sim, você vai realizar aquela cor linda e maravilhosa que ela te pediu. Com isso, olha quais são os benefícios que você vai ter, tá? Primeiro deles, você vai, ter uma cliente que vai confiar mais em você. Segundo, você vai aumentar o ticket do serviço que você ia executar, porque uma vez você iria realizar ou apenas um serviço de mecha ou apenas um serviço de coloração. Agora você vai realizar os dois serviços, ou de coloração e de mechas, e ainda um cronograma de tratamento, ou seja, de recuperação capilar, ok? Mas por que eu estou dizendo que você também tem que saber argumentar com ela? Porque a cliente ela é imediatista, ela quer que o resultado disso tudo que você está prometendo para ela aconteça assim, do dia para a noite. Só que, infelizmente, as coisas não acontecem dessa maneira, tá? Então, como é que você vai argumentar com ela e provar para ela que você tem meios para solucionar esse problema, que você vai levar, através desses seus meios, com que ela consiga obter o desejo dela, que é ter aquele cabelo hollywoodiano lá das atrizes dos grandes filmes. Você vai explicar a ela da seguinte forma: olha, eu sei que você está ansiosa, eu sei que você tem uma festa, eu sei que... Porque ela vai arrumar um monte de compromisso. Até uma entrevista de trabalho para amanhã de manhã. Porque ela quer sair lá do seu salão com aquele cabelo bonito. Ela deixou aquele cabelo todo danificado por uma eternidade, mas ela quer amanhã, efeito Cinderela, aquele cabelo maravilhoso. Não é verdade? Então, cabe a você, argumentar de maneira mais ali, firme. Que você tem que ser mais incisivo com ela, que você tenha uma argumentação mais persuasiva. E aí você vai explicar o seguinte: olha, esse tipo de tratamento é um tratamento que esse cronograma é para recuperação da sua fibra capilar. E eu não tenho condições de promover uma recuperação de um cabelo que está comprometido nesse aspecto, nesse. E aí você vai enumerando a porosidade, a elasticidade, a opacidade, a resistência, a força e tudo mais, o brilho, a falta de maleabilidade, uma infinidade de fatores aos quais você já veio, listando ali no seu diagnóstico. E quando você fizer isso, ela já vai se sentir um pouco mais segura. Ao mesmo tempo, deixa eu fechar um pouquinho aqui, porque a chuva lá fora vai atrapalhar um pouquinho o nosso áudio, Então, o que acontece? Nós, ao mesmo tempo, essa cliente vai se sentir um pouco mais segura em relação ao profissional que ela está ali diante dela. Ela vai se sentir mais o quê? Confiante, porque você está jogando em cartas limpas, transparentes. E aí você vai falar para ela o seguinte: olha, imagine que você esteja com algum problema de saúde, que não seja o seu fio de cabelo, que você esteja doente. Um médico e o médico disse a você que você tem um problema XYZ de saúde. E este médico vai te prescrever um antibiótico muito poderoso, muito potente. E aí você sabe que você, para que obtenha a cura para essa doença, precisa fazer uso desse medicamento por um determinado período. Que não é chegar na sua casa, pegar esse medicamento e ingerir aí uma cápsula ou uma dose e que, pum, efeito mirabolante, mágico, a saúde retomou no 100% do que era antes. Ela sabe. Inclusive, você pode dizer a ela que, além desse tratamento do antibiótico, porque ele requer um período, de que você tem que fazer, por isso é um tratamento, senão seria uma dose única. Então não existe milagre. Não adianta o teu cliente achar que, olha, eu vou fazer hoje uma reconstrução capilar, amanhã eu venho aqui no seu salão, faço a mecha que eu pretendo fazer e depois eu sumo por mais 6 meses e volto aqui com esse cabelo partido aqui em cima e vou falar ainda para todas as minhas amigas que a culpa foi sua. É assim que funciona. Então você tem que orientá-la que, além desse antibiótico, muitas das vezes ainda é necessário a associação de um complemento medicamentoso. Às vezes vai ser um anti-inflamatório, um polivitamínico e assim por diante. A mesma coisa acontece com o nosso fio de cabelo. E é dessa forma que você tem que fazer essa analogia para a tua cliente entender e colocar de uma vez por todas aqui na cachola que ela precisa fazer a parte dela. Mas você acabou de falar que essa cliente às vezes não trata porque ela não tem condição de custear esse tratamento. Então como é que eu faço? Ou eu faço a química ou eu faço o tratamento. Aí
cabe a você, enquanto empreendedor, tá, fazer um cronograma ajustado de acordo com as necessidades do fio de cabelo dessa cliente e ao mesmo tempo que caiba no bolso. Ah, mas eu vou dar tratamento para ela? Não! Você tem que fazer a sua conta, a sua precificação de forma que você consiga oferecer a essa cliente um meio de solucionar o problema e que ela também se sinta, né, meio que com desejo de cumprir com a parte dela. Por isso que você tem que agir com o quê? Essa parte dessa argumentação, ela tem que ser não só persuasiva, mas você também tem que extrair dela esse desejo de fazer a parte dela, né? Ela tem que ser recíproco para ela, ela tem que sentir que, poxa vida, não é que esse profissional tem razão, não é que realmente eu preciso fazer a minha parte. O que eu fiz para que esse cabelo pudesse, né, permanecer saudável depois da última química? Então, o que eu posso fazer a partir de agora? Então, talvez, nem sempre, gente, põe uma coisa na sua cabeça de profissional. Nem sempre o produto que é mais caro é o melhor. É claro que, muito provavelmente, você conhece um produto de uma marca, né, muito boa, com uma alta tecnologia de cosmeticidade, de tratamento, mas talvez para algumas situações ele não funcione. Então, o mais importante é você, profissional, ter conhecimento. Quando você fala em conhecimento, o que você quer dizer, tá? Primeira coisa, tudo isso é questão comportamental. É comportamental seu enquanto profissional, porque você precisa oferecer esse tipo de serviço para ela. Você pode montar um cronograma, inclusive não só para essa situação, um cronograma que vai manter essa cliente o ano todo na sua agenda do salão. Não só essa, mas todas as clientes que você atende. E isso aumenta seu ticket médio. A gente pode vir a falar disso em uma outra ocasião, não é o nosso objetivo hoje, tá? Mas é interessante que você precise fazer com que essa cliente também, né, tenha uma mudança comportamental, que ela sinta que ela tem, né, para ela ter esse cabelo de revista, você pode dar isso a ela? Você pode oferecer? Pode, mas ela também tem que fazer a parte dela. E é aí que ela vai sentir que ela precisa. E você entra com a sua parte de empreendedor, colocando ali, né, todo o seu conhecimento sobre quais são os tipos de tratamento que você vai utilizar naquele cronograma que você vai montar para ela, mediante um custo que caiba no bolso dela, facilite às vezes até a forma de pagamento, enfim, isso a gente fala em uma outra ocasião. O mais importante é que você ofereça esse tipo de serviço e que ela vá abraçar a ideia de que realmente ela precisa disso para ela ter aquele cabelo da cor desejada. E aí que eu entro e falo o seguinte, o profissional, você colorista, você também, não é só um tricologista que precisa saber disso. Não é só um terapeuta capilar. Você, enquanto colorista, tem que saber. Né? Inclusive, a cliente chega para você e pergunta, nossa, é verdade que o shampoo específico para cabelo colorido funciona? E você fala, não funciona, ele é bom. Mas você sabe por que ele é bom? Então você tem que pesquisar. Você tem que saber por que ele é bom. Se é porque ele tem menos agentes, né, de astringência, de remoção, se ele limpa menos e dá mais tratamento, se ele tem ação antioxidante, o que faz com que esse shampoo seja realmente, né, um fator de eficiência no antidesbotamento da fibra capilar. Uma vez que você já sabe que a própria água já faz ocorrer esse desbote, esse desbotamento da fibra capilar, né? Assunto para outra aula também, tá? Então vamos lá. Então é importante que você, enquanto profissional, tenha consciência e saiba qual é a diferença. Você tem que saber o que é uma hidratação, o que é uma nutrição, o que é uma reconstrução, quais são os componentes dentro, né, daquela tecnologia que está dentro da composição dos produtos que você conhece, que você trabalha no seu salão, pode oferecer para aquela fibra capilar, de que maneira esse componente, né, esse ativo, vai agir dentro dessa fibra capilar. Onde é que eu aprendo isso, Rê? Cosmetologia, tá? E não só isso, você tem que ser curioso, você tem que ler as fórmulas. Aí você lê lá que tem ceramida num produto, corre, vai descobrir o que a ceramida faz, como é que ela atua. Como esse ativo age dentro do fio de cabelo, onde é que ele age? É na superfície? É na membrana, né, no complexo da membrana intercelular? Onde é que é no córtex? Descobrir é importante. Então, tenha uma mudança comportamental, você também saiba como é que age cada ativo daquela composição química, da tua máscara, do teu shampoo, do condicionador, daquele leave-in, daquele protetor térmico, tá? Daquela ampola. Qual é o pH desses produtos, porque mediante o pH você sabe se ele vai promover maior, né, selagem, né, a maior
adesão dessas cutículas do lado de fora, uma infinidade de outros fatores. Então é por meio desse conhecimento que você realmente vai assim se preparar para receber esse perfil de cliente dentro do salão, tá? E com isso você vai diagnosticar também qual é a melhor tecnologia para tratar cada necessidade específica desse cabelo, porque cada cabelo tem uma necessidade diferente. Não é porque você fez uma hidratação, né, com uma determinada ampola que você trabalha daquela marca XYZ lá do seu salão, no cabelo de uma cliente ontem e ficou maravilhoso, que hoje você vai fazer a mesma ampola num outro cabelo e ele vai responder da mesma maneira. Porque cada fio tem uma necessidade diferente. Então, a primeira coisa que eu quero, né, te explicar é o seguinte, tá? O primeiro passo para que você tenha sucesso com essa cliente é, então, né, conhecer os meios, né, que te levarão a entregar para ela um cabelo saudável. E quais são os meios, né? Qual é a tecnologia desse produto? O segundo passo é montar um cronograma específico, né, de recuperação capilar para essa cliente. E para que você monte esse cronograma de recuperação da fibra capilar, é essencial que você saiba a diferença entre hidratação, entre nutrição e entre função. E é exatamente isso que eu vou falar para você agora, que eu vou te ensinar, que eu vou explicar para você qual é a diferença. Então vamos lá. A primeira coisa, até parece que é muito óbvio, né, pra gente que trabalha em salão, saber qual é a diferença. Você fala, não, mas eu já disse tudo, reidratação vai hidratar, vai devolver líquido. Ah, então nutrição vai dar nutrientes. E a reconstrução vai refazer a fibra capilar. Só que não é simplesmente isso. É óbvio, mas não é exatamente só isso. Então vamos lá que eu vou te explicar exatamente como isso funciona, tá? Primeira coisa, a hidratação, ela propõe um tipo de tratamento que ela propõe, né? Não é que você vai repor líquido, hidratar esse fio de cabelo. Nós naturalmente sabemos que o fio de cabelo perde líquido, né? 70% do nosso corpo humano é de água e assim também é no nosso fio de cabelo. A maior parte dele é irrigado, né, por água o tempo todo. Então, por isso que às vezes ele tem esse comportamento, como eu sempre digo aqui, em vários exemplos, de esponja, né? Então, se a umidade tá lá em São Paulo e você tá aqui no interior de São Paulo, você às vezes vai sentindo, seu cabelo vai sentindo aquela umidade, né? Porque ele tem aquele efeito de esponja. Em contrapartida, se você tá lá no Agreste e o cabelo tá seco né, aquele ressecamento enorme e lá cai uma gota de água, uma chuva, uma umidade, não existe uma nuvem que possa te trazer essa umidade, o cabelo vai se comportar da mesma forma. Então, existe uma perda líquida, naturalmente, da nossa fibra capilar. Isso mediante, inclusive, ao nosso ambiente. Tá? Então, ocorre essa perda de maneira muito natural, ok? Então, existem, né, a hidratação, o que ela vai fazer? Ela vai repor líquido? Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tá? Então, segura aí. Na realidade, ela propõe um tipo de tratamento que ela propõe ela garante uma preservação dessa umectação, dessa umidade natural que já existe lá dentro da fibra capilar, tá? Então como é que eu faço? Né? E como esse cabelo se apresenta? Geralmente, tá? Esse cabelo quando ele está assim, sem hidratação, ele deixa de estar ali, né, flexível, ele perde aquela flexibilidade, aquela capacidade, né, de elasticidade dele, ele perde porque falta líquido, ele perde a maleabilidade, então esse é um indicativo de que aquele cabelo precisa de reposição de líquido. E existem, né, dois tipos de hidratação. Existe a hidratação que é considerada ativa e a hidratação que é considerada passiva. E qual é a diferença entre essas duas hidratações, tá? Bom, a hidratação que é considerada ativa é aquela hidratação que ela repõe a umidade que o fio de cabelo perdeu, tá? Então significa que ela vai de fato devolver líquido para esse fio de cabelo? Sim. De que maneira? Através de extratos vegetais, tá? Inclusive, já vou falar agora quais são os ativos que vai repor, tá? Ou que vai garantir que ele fixe ali e não saia com tanta facilidade desse líquido, dessa água novamente. São extratos, né, vegetais. Você vai encontrar também os silicones, tá? Eu vou falar um pouquinho desses silicones daqui a pouquinho, então segura aí um pouquinho, porque eu vou estar falando de uma forma, assim, mais específica ainda, tá? Então, aminoácidos, esses aminoácidos vão ajudar bastante. Mas o que vem a ser aminoácidos? Talvez você já deve ter visto em algum outro vídeo meu relacionado à tricologia, anatomia ou fisiologia do fio, lá na Beleza na Íntegra, com certeza você talvez já tenha assistido algum vídeo em que eu explico sobre esses aminoácidos. O nosso corpo humano, ele tem, na realidade, né,
necessidades, né, de reposição de aminoácidos. Alguns nosso corpo já faz, né, ele processa por si só, e outros é preciso, né, ser por ingestão medicamentosa ou através de alimentos, né? Mas eles não são sintetizados às vezes sozinhos pelo nosso organismo. O fato é que existem uma variedade, né, de 20 aminoácidos, e desses 20 aminoácidos, o fio de cabelo ele precisa de 19 variedades para ele formar a nossa proteína principal, que é a queratina do fio do cabelo, tá? Então, assim, gente, quais são os ativos? Então, a partir de agora, o que você tem que procurar? Lá na composição daquela máscara, daquela ampola, daquele condicionador, daquele líquido, você tem que começar a procurar, né? Quais componentes que tem o silicone, quais são os aminoácidos que tem dentro da composição daquele produto, quais são os extratos vegetais que estão ali dentro, que podem fazer com que esse fio de cabelo faça o quê? Uma reposição desses líquidos, né, que foram se perdendo. Uma forma de se perder esses líquidos também é pelo uso de ferramentas como chapinha, babyliss, de alta temperatura, secador, porque a água que está ali evapora. E pouca parte dessa água vai permanecer lá dentro. É por essa razão que às vezes é essencial que você utilize um protetor térmico, tá? Para ajudar também, não só facilitar a sua escova, né, mas também a proteger essa fibra capilar, fazer com que esses silicones criem, né? Então vamos falar sobre os silicones que eu estava dizendo agora há pouco. Esses silicones, eles são muito superiores aos óleos. Por que razão? Porque eles são menos gordurosos e ele cria uma espécie de um filme, ou seja, de uma película protetora que vai respirável, tá? E quando eu digo respirável é porque ele não tem efeito cumulativo que blinda o fio de cabelo para que não penetre mais nada ou saia mais nada. Então ele é respirável. Ah, então se ele é respirável vai sair água do mesmo jeito? Não. Ele vai, né, com a sua tecnologia, ele vai exercer um peso molecular ali e que vai criar uma película que vai impedir que essa água que já existe dentro do fio do cabelo saia dali com facilidade. Então, tem que ter ali dentro da composição ativos de silicones, ativos de aminoácidos ou extratos vegetais. Então, comece a procurar lá nos produtos que você trabalha se tem esses ativos que eu mencionei aqui. Se tiver, belezinha, pode fazer hidratação com eles que o cabelo vai repor a água. E como eu havia falado, existem dois tipos. Então, nós temos, né, a hidratação que é ativa e a hidratação passiva. A ativa, como eu acabei de falar, ela repõe o líquido. A passiva, ela não repõe, mas ela cria aquele filme que eu falei, que vai garantir com que os líquidos, né, que já existem dentro do fio de cabelo, não saiam dali, que eles não se percam, tá? Essa é a diferença entre esses dois tipos de hidratações. Perfeito? Bom, então agora já ficou um pouquinho mais fácil você entender o que vem a ser uma hidratação e você vai começar a diferenciar a necessidade do fio de cabelo mediante, né, essa situação que eu estou explicando aqui. Nós também temos a nutrição. Então, e a nutrição? O que a nutrição faz, tá? Ela é um tipo de tratamento que promete, ou seja, ela promove que você tenha maior lubrificação dessa haste capilar, tá? Ah, então se você falou em lubrificação, significa que eu tenho que aplicar produtos mais gordurosos? Mais ou menos, tá? Então vamos falar um pouquinho mais. E qual é o benefício, né, de você fazer a hidratação, que antes que eu esqueci de falar? Se o cabelo estava antes, né, com pouca flexibilidade e não estava maleável, é exatamente aí que você vai atuar e é exatamente isso que o cabelo vai melhorar. É aí o benefício, você vai perceber um cabelo com mais movimento, porque ele vai estar mais maleável, vai estar mais flexível, com uma melhora na elasticidade, ao toque e tudo mais, ok? Bom, voltando aqui então para a nutrição, como eu acabei de falar para vocês, é um tipo de tratamento que promove mais o quê? Ele promove maior lubrificação da fibra capilar. E com isso vai evitar o quê? Um desgaste maior, né? Ou danos de quem? Da cutícula, né? Daquelas de 8 a 12 camadas de cutícula aqui do lado de fora. Então ela vai promover maior lubrificação, evitando que aconteça aquele desgaste muito grande dessas cutículas ali do fio de cabelo. Sabendo que essa cutícula é responsável pela proteção, pela coesão da parte interna da fibra capilar, então você já começa a entender que isso é um benefício gigantesco para o cabelo. Porque uma vez que ele está, né, saudável, bem protegido, bem lubrificado, significa que esse cabelo também vai ter o quê? Qual que é o benefício que esse cabelo vai ter? Maior, né, permeabilidade da fibra capilar, porque ele vai apenas sugar aquilo que ele realmente necessita e vai expelir aquilo que ele não precisa. Ele também é assim como lá os silicones que eu falei, que são hidrofílicos, tá? Então, onde é que você vai encontrar ativos de nutrição? Na manteiga de karité, no 18,6. O que é 18,6? 18,6, gente, é
é como se fosse um filme natural nosso, do nosso próprio filme, né, do nosso manto hidrolipídico, né, que é produzido pela glândula sebácea e mais a glândula sudorípara. Ele cria a espécie de um filme em volta da nossa cutícula que protege, que blinda, né? É uma forma de se garantir ainda mais, né, essa segurança da fibra capilar. E o que mais então que você tem de ativos aí? Você tem o MED18, e às vezes a gente lê aqueles nomes estranhos, né, ali nos rótulos, atrás ali na composição, e você lê umas coisas, você vai poliquartênio, não sei do que, proteína do trigo e papapá, você olha e fala assim, meu Deus, o que significa isso? Valina, cistina, nossa, tirosina, que quanta coisa tem aqui. Então comece a estudar. Aprenda um pouco mais sobre cosmetologia, tá? O que é a cosmetologia? São o estudo, né, desses agentes, desses ativos cosméticos, né, ou até farmacólogos, que pode estar ali, né, para ajudar, né, a entregar mais cosmeticidade para a fibra capilar, tratamento para essa fibra capilar e também para a pele, não é só cabelo. Eu estou falando de cabelo, mas a gente sabe que é para os dois, tá? Até para a unha. Mas enfim, você vai encontrar ceramidas. Ceramidas é essencial para a cutícula, inclusive para o cimento intercelular, que é, né, o complexo daquela membrana, né, central ali da fibra capilar, que é toda aquela massa que o fio de cabelo tem, que vai fazer a junção dos feixes de fibra. Então é muito importante que você também, né, encontre ali ceramidas para o fio de cabelo. Aí você vai falar, não, mas não está nem na moda mais usar ceramidas. Gente, não é questão de moda, é questão de necessidade da fibra capilar. Tá? Então, onde é que você vai encontrar, né? Os lipídios, né? Os lipídios geralmente eles atuam com uma ação catiônica. Então, eles vão fazer a lei da atração, né? Aquela questão toda do aniônico com o iônico e que vai, né, fazer aquela acoplagem que vai promover maior adesão, né? São polímeros que vão promover maior, né, proteção, um filme de proteção para a fibra capilar e que vai, ao mesmo tempo, lubrificar, né, as manteigas extraídas de abacate, de extratos mais naturais, né, vegetais. Então vamos lá. Deu para entender aí então qual é a diferença entre hidratação e nutrição. E qual é o benefício que você vai ter se você promover para esse fio de cabelo uma nutrição, tá? Você vai ter um fio de cabelo com mais brilho, muito mais brilho. Você vai ter um cabelo mais permeável, ok? Mais lubrificado, brilhante e com uma permeabilidade melhor, né? E ao mesmo tempo impermeável para aquilo que não tem necessidade de estar ali, perfeito? E a reconstrução, tá? A reconstrução eu acho que talvez seja uma das coisas mais complicadas de se realizar no salão, porque por se tratar de reposição, né, geralmente, às vezes um profissional sente e a cliente sempre ao toque ela acha que o cabelo continua áspero, ela não percebe, né, que promoveu realmente um resultado ali. Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão da reconstrução. A reconstrução é um tipo de tratamento que promove reparação, né, restauração da fibra capilar. Onde? Mais internamente, mais profundamente. Em que lugar? Lá no córtex, no coração da fibra capilar. Lá onde existem as pontes, né, as ligações de enxofre, ligações cistínicas, tá? Ligações salinas, hidrogênicas e tudo mais. Hidrogênicas e tudo mais, tá? Então, veja só, é exatamente ali onde o cabelo sofreu um dano, tá? Por uma ação química, é que você vai fazer essa reconstrução. E veja a diferença em comparação à nutrição. A nutrição às vezes vai acontecer, tá? O dano pode ser que aconteça por um maltrato de ação mecânica, tá? Mau jeito no desembaraço, né? Falta de lubrificação e a pessoa tá ali eriçando aquele cabelo, mesmo sabendo que esse cabelo não está, né, particularmente nutrido, a pessoa ainda tá lá, né, tirando mais, usando o shampoo de limpeza profunda, tá? Já na reconstrução, não. Esse dano muito provavelmente foi ocasionado em função do quê? Um procedimento químico, né? Criou-se erosões ali em toda a cutícula, criou-se, né, erosões e perda de massa no cimento intercelular, no complexo da membrana celular. E lá no córtex houve às vezes uma ruptura dessas pontes, dessas ligações, né, cistínicas que existem ali dentro, as ligações de enxofre. Então, de que maneira você vai tratar isso? Como é que você percebe que o cabelo está assim? Ele perde a força, ele perde também a elasticidade, ele fica muito áspero, ele está extremamente poroso, ok? E aí, como é que você vai repor isso? Qual vai ser o benefício que o cabelo vai ter quando você tratar? Ele vai ter mais força, ele vai ser aquele cabelo que vai estar ali, né, com uma resistência maior, uma melhora na elasticidade, melhora no brilho, melhora no aspecto, que não vai estar tão áspero, não vai estar tão poroso. Tudo isso vai demonstrar ali como benefício.
Mas de que forma eu vou fazer essa reconstrução? Eu preciso repor aminoácidos específicos essenciais, tá? Eu preciso repor ali dentro da fibra capilar peptídeos, tá? Quanta coisa, mas como é que eu descubro isso? Mais uma vez eu falo, lendo a composição, descobrindo qual é a tecnologia de cada produto. Seja mais questionador. Não aceite simplesmente que o vendedor chega lá, o representante comercial, e fala, olha, eu vim te vender esse produto, essa massa é fantástica, nossa, maravilhosa, olha pra você ver, tem até o pigmento que já neutraliza a cor da loira. E o que mais? O que mais precisa? Porque neutralizar você faz com tonalizante, não precisa, você pode obter um resultado até melhor. Agora, e o tratamento? E a reconstrução? Mas nós sabemos que alguns tratamentos de reconstrução, eles enrijecem a fibra. Tal como todo mundo existe, aquela questão de queratina em excesso enrijece e quebra o cabelo. Não é assim que todo mundo quer saber? Gente, tudo que é em excesso nunca é bom. Inclusive uma vitamina. Se a gente tomar muita vitamina para o nosso organismo, para tentar suprir essa necessidade de repor aminoácidos para o corpo todo, inclusive por que o cabelo é o último a receber? Porque o corpo também precisa de uma variedade de 20 aminoácidos diferentes. Então, como existem órgãos vitais, vai primeiro para onde? Para o pulmão, coração, fígado, rim, para eles. Depois sobrou aminoácido? Tá lá, aquela pele ali tá um pouquinho, igual cuidado, vou mandar um pouquinho para ele também. Aí o sangue vai lá e leva, descarrega um pouquinho lá. Aquela unha tá quebradiça, tá fraca, vou mandar um pouquinho, manda lá. O zinco é essencial para a força do cabelo também. Tá? Nosso cabelo, o que dá resistência para ele é o enxofre. É ele que é o responsável pela melhor permeabilidade, é ele que é responsável pela melhor resistência, força. A queratina também. E a queratina, ela é a proteína principal da fibra capilar e a gente só consegue repor queratina por meio de 19 aminoácidos diferentes. Claro que alguns do nosso próprio organismo já é capaz de sintetizar sozinho e outros não. A gente precisa repor por meio de vitaminas, ok? Então, pessoal, a partir disso, imagino que tenha ficado um pouco mais claro, mais fácil para que você consiga montar esse cronograma de recuperação capilar para cliente. Vai lá, conversa com ela, faça com que você, na sua distribuição, monte um cronograma com todos esses tratamentos. Um de hidratação, se tiver necessidade de hidratar. O de nutrição, se tiver necessidade de nutrir. E o de reconstrução. Sabendo que o de reconstrução, ele geralmente enrijece a fibra, porque ele deposita cimentos, ou seja, massa, tá? Às vezes por meio de silício de bambu, uma infinidade de outros nutrientes, de ativos, na realidade, que vão enrijecer essa fibra capilar. Tá? Polímeros que vão religar e enrijecer lá dentro do córtex as ligações de enxofre novamente, certo? Mas então a cliente sentiu que tá dura, ela achou que não ficou legal. Ledo engano, ele deu exatamente aquilo que o cabelo precisava. E aí você, em cima disso, na mesma semana, você vai lá e faz a nutrição, porque vai dar maleabilidade, vai dar aquela boa, aquele brilho, aí ela vai ficar feliz que aquele cabelo tá gostoso e ela começa a perceber a diferença. Então monte um cronograma em que você distribua de acordo com a necessidade desse fio de cabelo, esse tratamento durante 30 dias. Dá uma carga de tratamento mais potente. A partir disso, primeiro seguir esse aí, tá? Então esse seria, se não me engano, já o nosso terceiro passo, tá? Vai lá e refaz novamente uma mecha teste e avalia como é que esse cabelo respondeu ao seu cronograma de tratamento. Houve melhora? Apresentou resultados positivos, significativos? Ele já tem condições de suportar um novo procedimento químico? Então voa lá vamos nós partir para aquilo que nós amamos, que é a criação de corpo. Não está pronto ainda? Converse novamente com essa cliente, seja transparente, mostre a ela como está e diga que está tendo evolução, mas que infelizmente aquilo não estava dentro do script de não receber esse tratamento de forma tão impactante assim. Então, de que maneira você tem que fazer isso? Vai lá e conversa com ela, ofereça a ela, inclusive, durante esses 30 dias do cronograma, uma linha de tratamento para manutenção. Ela também tem que fazer a parte dela. Lembra que eu falei? Não adianta ela querer aquele cabelo, nossa, mulher que eu vi no seriado, nossa, eu tô enlouquecida, eu quero aquela cor. Adianta você prometer isso para ela se ela também fizer a parte dela? Adianta você fazer um cronograma, que vai ser assim, o concurso dos tratamentos, e ela chegar em casa e lavar com aquele shampoo que você já sabe, que custa lá, sei lá, 2, 3, 5, 10 reais. Que não tem a qualidade. Mas você falou que tem produto que é mais em conta, que também tem qualidade. Claro. Mas você tem um produto que é específico aí no seu salão.
para vender para ela também, eu tenho certeza disso. Aí você já vai lá, aumenta seu ticket na venda também. Olha o empreendedor de sucesso aí, né? Mas vamos lá. Então, gente, é o que eu costumo falar. Quem é aluno meu Desvendando a Colorimetria sabe reparar, recuperar uma fibra capilar e em 30 dias processar o cabelo da cliente novamente. Porque eu ensino isso no meu curso online. Inclusive eu dou o caminho das pedras. Primeiro você vai fazer esse, depois esse, depois esse e depois esse. E se precisar você vai fazer 2 vezes na semana. Então vão ser 6 aplicações. Porque a cliente é imediatista, é o que eu falei pra você, ela quer rápido. Então, oferece aquela linha de manutenção, executa o cronograma, se necessário, ofereça refazer o cronograma novamente, e aí quando você for processar esse cabelo, vai ser aquele Deus nos acuda, porque ela vai ficar enlouquecida, porque ela vai ficar realizada, feliz com o que você entregou. E nunca mais ela vai te deixar ser fiel e vai se sentir segura. A próxima vez que ela chegar no salão para fazer qualquer coisa, ela vai fazer o que você quiser, porque você sabe fazer melhor que eu sei que vai ficar muito bonito. E assim que você vai aumentando o seu ticket, é assim que você vai aumentando e fidelizando a sua clientela, conquistando as amigas umas das outras, ok? Bem, pessoal, eu espero que tenha sido bem esclarecedora essa diferença entre os tipos de tratamento, qual a diferença que tem entre eles. Amanhã tem mais. Entra lá na Beleza na Íntegra, ativa o sininho para você receber as notificações dos vídeos aos quais eu vou colocando ali semanalmente. Faça parte do meu seleto grupo do Telegram, clica aí no link da bio. Um beijão e até amanhã!